Lucas 10, 38 a 42. Quem não achou, acompanha no telão. O texto diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Repete comigo: uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Diz comigo: a boa parte. E esta não lhe será tirada. Entretanto, pouco é necessário, ou uma só coisa. Maria escolheu a boa parte. Esse episódio aqui narrado ocorreu numa cidade chamada Betânia. Era uma pequena cidade, distante aproximadamente 3 quilômetros do Monte das Oliveiras em Jerusalém. E era uma cidade sem expressão política, sem expressão econômica, sem expressão social, que só entrou no mapa por ser eleita por Jesus como uma espécie de base para o seu ministério. E é aqui, na cidade de Betânia, que Jesus se hospeda, e isso algumas vezes, na casa de 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Vamos lá, Lázaro. Nesse episódio aqui descrito, nós temos Marta e Maria em 2 níveis distintos de relacionamento com Jesus. E o comportamento aqui das 2 irmãs apontam para visões diferentes sobre o servir a Deus. Enquanto Marta se ocupa de muitas atividades, Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus e desfrutar do privilégio de conhecê-lo num nível que poucos o conheceram. E aí ela valoriza aquele momento. Ela se propõe a atentamente ouvir as palavras de Jesus. Marta, certa de que estava fazendo a coisa correta, se achando cheia de razão, ela se levanta para exortar Jesus. Abusada essa Marta, né? Diria que um pouquinho Gezinha. Se levanta para exortar Jesus. Ela estava tão certa de que seria aprovada, que ela é bem incisiva aqui. Ela cobra de Jesus uma posição: você não está nem um pouco incomodado que eu estou aqui tão envolvida nos afazeres, e a minha irmã
está sentadinha, bonitona aí, só escutando. E ela ainda diz o que Jesus tinha que fazer. Ordena-lhe para ela vir me ajudar. Dá uma ordem aí para ela vir me ajudar. E é interessante, porque em Marta nós temos uma figura de independência. Marta querendo aqui chamar a atenção de Jesus, como se Jesus não soubesse o que ele precisava fazer. E tem gente que é assim, está sentado na carteira, mas está querendo dar ordem para o professor. Tem gente que se acha muito esperto. E quando você começar a se sentir independente assim, tão inteligente e tão esperto, que precisa avisar Jesus o que ele tem que fazer, tenta se lembrar na sua vida de quantas vezes, por exemplo, você empurrou uma porta que estava escrito puxe. E você vai entender que você não é tão esperto quando você acha. Igreja, curiosamente, Jesus jamais escreveu uma palavra, pelo menos não uma palavra que tenha sido preservada. Apenas aquelas palavras que ele escreveu na areia lá em Jerusalém, mas que desapareceram na primeira chuva. Interessante porque ele é o verbo. Ele é a palavra que se tornou carne. Mas ainda assim, Jesus mesmo nunca deixou nada escrito. Ele falou, mas ele nunca mergulhou a pena num frasco de tinta para escrever uma linha que tenha chegado a nós. Não há nenhum registro de nada que ele tenha escrito, porque o meio de comunicação usado por Jesus era exclusivamente a sua voz. Mais tarde, as suas palavras foram publicadas, foram escritas, mas ele mesmo nunca lançou um livro, ele mesmo nunca fez uma dedicatória sequer em rolo algum. As suas palavras foram escritas por terceiros, por ghostwriters, por testemunhas. Em toda a história, no entanto, as palavras de ninguém mais foram tão reproduzidas em forma impressa, em tantos manuscritos e em tantos livros, quanto as palavras de Jesus. Só que ainda assim, apesar do tesouro que significa para nós a palavra impressa, a palavra escrita, ainda assim é importante considerar essa voz viva de Jesus. As palavras faladas que saíram da sua boca e penetraram corações dispostos e sedentos, transformando a vida e a história de seus ouvintes. As palavras escritas são fundamentais. Toda a nossa fé está fundamentada no que está escrito. Mas, por mais valiosas e importantes que sejam essas palavras, elas não podem nos distanciar da voz daquele que fala. Nós precisamos ouvir a voz que fala, e não apenas olhar para a palavra escrita e estudar essa palavra, mas nós precisamos ouvir a voz do que fala. E a linguagem de Jesus é a fala, a linguagem de Jesus é a língua. Antes de mais nada, esse foi o meio de comunicação usado por ele. E, amados, a língua é um meio de comunicação de revelação. Pode repetir isso comigo? A língua é um meio de comunicação de revelação, tanto para Deus quanto para nós. Eu explico. Usando palavras, Deus se revela a nós. Usando palavras, nós nos revelamos a Deus e uns aos outros. As palavras, e só as palavras, revelam o interior, aquilo antes inacessível a nós. Você só se torna conhecido de verdade quando se permite conhecer, quando fala do que está cheio o seu coração. E é por isso que as moças no início de namoro querem ouvir de qualquer jeito: eu te amo, porque elas querem saber que não estão numa barca furada.
Que relacionamento é esse aqui que eu estou? Me mostra do que você é feito, me mostra o que está escrito aí dentro. A nossa moderna indústria da comunicação, ela trata a linguagem como informação e estímulo, e não como revelação. E é por isso que muitas vezes na nossa sociedade atual, quando a palavra Deus é usada, ela é reduzida a uma informação, ela é reduzida a uma referência, e é por isso que isso nos incomoda tanto, porque quando você fala Deus, você está falando do seu Deus, você está falando do seu Pai, para você é um nome sagrado, para você é um nome santo, mas quando a nossa sociedade usa esse nome, é só uma informação, é um nome reduzido a uma referência. E aí nós precisamos entender que transmitir informação é uma função marginal da linguagem, muito superficial, porque a verdadeira linguagem, a linguagem íntima, ela mostra a profundidade, ela mostra o interior e ela mostra a essência. Quem está comigo dá um glória a Deus alto. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam a linguagem escrita de Jesus, e a linguagem de Jesus nos evangelhos é apresentada da seguinte forma: às vezes em forma de pregação, e em outras ocasiões em forma de ensino, diga pregação e ensino. Só que além disso, os evangelhos também apresentam um Jesus que conversa, que fala de maneiras que não são nem pregação e nem ensino. E não poucas vezes nós encontramos Jesus em conversas informais, no intercâmbio com as pessoas, enquanto fazendo uma refeição na casa de alguém, ou com amigos, ou percorrendo o campo, ou visitando o monte, ou as margens do mar da Galileia, ou respondendo alguma pergunta quando ele era interrompido, ou quando ele estava em trânsito de um lugar para o outro. E essa conversação informal de Jesus é o terceiro uso da linguagem. Então diga pregação, ensino e conversa. Esse terceiro uso da linguagem é informal, é espontâneo, e é essa a linguagem aqui que Jesus usa com Marta e com Maria. E a diferença quando Jesus fala por pregação, por ensino, ou quando ele fala numa conversa. Pregação, igreja, é fundamento. Pregação define a principal ocupação de Jesus. As primeiras palavras verbalizadas por Jesus, de acordo com Marcos, que foi o primeiro a escrever um evangelho, foram em forma de pregação. Ele disse, Marcos 1,15, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. E o que é a pregação? A pregação é uma proclamação. A pregação ocorre quando Deus anuncia o que Ele está realizando aqui e agora, nesse momento e nesse lugar. E Ele também nos convoca, pela pregação, a corresponder ao que nós escutamos. Quando nós ouvimos uma pregação, essa pregação sempre vai provocar em nós uma resposta. Quando é uma pregação que nasceu no coração de Jesus, ela sempre vai provocar em nós uma resposta. Pregação, igreja, é o anúncio que propaga a notícia de que Deus está vivo, de que Deus está presente e que Deus está agindo. Quando é uma pregação, ela diz assim, talvez você não saiba, mas o Deus que está vivo está aqui, bem nesse lugar, bem nessa hora, e Ele está agindo agora, Ele está falando agora, nesse exato momento, seja lá qual texto o pregador esteja usando, seja lá qual tema ele esteja explanando. Quando Deus usa uma pregação, é assim que a igreja a recebe. O Deus vivo está falando, o Deus vivo está aqui, bem nesse lugar, bem agora, Ele está agindo, nesse exato momento.